Então, bom dia a todos. Nós estamos iniciando hoje uma nova janela de aprendizado. Durante os próximos encontros, nós vamos estudar sobre as mães e o pós-mães, né? Então, nós vamos desde os tentantes, nós vamos hoje estudar um pouquinho sobre fertilidade. E, na sequência, a gente vai ver gestantes, aula sobre gestantes. Nós vamos, na continuidade, estudar sobre o cuidado das mães e dos bebês, cuidado dos bebês. Então, para ter esse tempo, né, esses próximos encontros com a gente, a nossa maravilhosa Zelane Caldas, que já está na sala. Eu vou só colocar, Zelane, você, vou fixar a sua imagem. Pronto. E aí o palco é seu, as pessoas não vieram para me ouvir. Vamos lá, gente, bom dia. Eu quero convidar vocês, primeiro, a pegar o seu óleo essencial, é o meu favorito, quem me conhece sabe. Se perguntar qual é o óleo essencial favorito de Zelane, todo mundo vai falar que é o Adaptive, tá aqui. É um óleo de adaptação, para o nervosismo, é um óleo assim que, você vai fazer uma apresentação de alguma coisa, você inala o Adaptive, né? E aí, como é que eu acredito que nós tenhamos aqui consultores e também clientes que estão querendo aprender. Esse é o momento também que você pode pegar, você consultor, você líder, pega esse link, coloca lá no seu grupo de clientes, porque hoje é dia da gente aprender e trazer conhecimento para todo mundo, tá? Então, vamos lá, ó, inalar o nosso óleo essencial e vamos começar. Eu fui incumbida dessa tarefa no mês de maio, para falar sobre maternidade, todo esse percurso, né? Mas tem uma coisa que a gente quem não entende, quem ainda não passou por esse processo, talvez não tenha esse conhecimento, que é a parte de tentantes, porque às vezes é muito, para a mulher, por exemplo, ela pensa assim, me casei e vou engravidar logo, mas tem aquelas mulheres que têm dificuldade de engravidar, né? Então, elas acabam entrando dentro de um grupo chamado Tentantes. E esse negócio, gente, é um negócio de histórias, né? E, assim, eu precisei revisitar a minha história também, né? Deixa eu me apresentar, para quem não me conhece, né? Eu sou Zelane Caldas, eu tenho 39 anos, sou filha do Deus vivo, sou casada com Rafael, que é esse moço bonito que está aí na foto, sou mãe do Lucas e da Isabela, e tenho uma trajetória aí até a nossa família se formar, né? Eu digo que a nossa família é um milagre do Senhor. Eu sou farmacêutica bioquímica de formação, já trabalho há quase 2 décadas na área de laboratórios clínicos, e trouxe essa visão, né, de soluções integrativas, de soluções naturais da doTERRA. Eu já trabalho com a doTERRA há 4 anos e hoje eu estou passando pelo PIN de Silver, tá? E, gente, antes de tudo isso que eu falei para vocês, eu também fui tentante, né? Eu fui uma tentante, porque dentro desse percurso inteiro, né, desses 7 encontros que nós teremos ao longo desse mês, vocês vão conhecer também um pouquinho da minha história. E aí, eu fui uma tentante porque eu me casei em 2012 e o meu filho nasceu em 2018, né? Eu passei 6 anos casada, e dentro desses 6 anos, a gente passou por alguns desafios de saúde com relação ao meu esposo, né? Em 2016, ele teve um câncer, mas a gente não começou a perceber que a gente não estava engravidando. E aí a gente foi atrás de saber a causa por que a gente não estava engravidando. E aí, nesse percurso, veio o câncer, né? Ele teve um câncer de testículo, e eu descobri, através de um exame chamado esterossalpingografia, que uma das minhas trompas era obstruída, né? E eu ovulava do ovário da trompa obstruída. E eu, assim, na minha cabeça, eu achava que como a mulher tem 2 ovários, né?
a gente ovula um mês de um lado e o outro mês do outro lado, e a gente vai fazendo isso, né? Fazendo isso. Na minha cabecinha, eu achava que era assim. Mas, gente, é uma roleta russa, a gente não sabe. Deus é que sabe qual é o mês que a gente vai ovular daquele lado do ovário, né? Então, tinha todos esses percalços dentro do nosso, dessa nossa trajetória de tentantes. E, assim, eu passei por tratamentos, me submeti a tratamentos de estimulação de ovulação, para quem, assim, eu estou mostrando para vocês um pouco da minha história, para que vocês entendam, ou que vocês até conheçam, né, pessoas que já passaram por isso, e que vocês não sabiam, que para quem não sabe, existe o universo dos tentantes, gente. E esse universo, ele é muito rodeado de ansiedade, muito rodeado de medo, muito rodeado de incertezas, né? E assim, nós procuramos algumas soluções, e uma delas foi estimulação, né, por ovulação. E aí, para quem não conhece esse trajeto, assim, a mulher vai, faz um estímulo de ovulação para poder ovular, aí faz uma ultrassom para poder verificar qual foi o lado do ovário que foi, né, que ovulou, enfim, é todo esse contexto, e ainda tem, em alguns casos, o dia certinho de você ir lá, né, e fazer as coisas lá com seu marido. E aí, assim, gente, imagina isso, esse universo ser rodeado de incertezas, de medos e de angústias, né? E a gente sabe que nós temos os hormônios, né? A gente tem ali o cortisol, que é o hormônio do estresse, que regula ali o estresse, e que isso, imagina você estar passando por esse turbilhão de emoções, tá? Eu não conhecia a Doterra, né? Quando nessa época, a Doterra entrou em 2018, que foi aqui no Brasil, que foi exatamente quando o meu filho já nasceu, então a Doterra ela já entrou na minha maternidade da Isabela, né? Assim, esse universo todo dos óleos essenciais. Mas essa é uma oportunidade para você, que é consultor e que conhece uma tentante, apoiar e dar suporte com os óleos essenciais, porque hoje a gente tem esse universo incrível das soluções naturais, tá? Então, essa jornada, como eu falei, né? E o que a gente precisa fazer como consultores é oferecer esse suporte, né, integrativo, principalmente ali na questão das emoções, tá? Porque isso realmente faz, gente, com que esse momento ele seja realmente mais desafiador. Eu lembro que teve um mês que eu estava fazendo essa. Pode falar. Só tira essa barra do teu compartilhamento, tá aparecendo assim, ó, você está compartilhando. Tá. Bom. Aí, sim, gente, voltando aqui. Eu, né, nessa jornada, que ela foi assim, né, marcada por muitas incertezas. Se eu soubesse dos óleos essenciais, o meu suporte ia ser muito maior. Então, é a nossa oportunidade de estar ajudando, né, outras pessoas, outras tentantes. E aí, eu contando que teve um mês, gente, assim, para vocês verem o nível do estresse que é você passar por essa fase. Primeiro, porque você não tem necessidade de você ficar comentando com muitas pessoas, porque sempre vem aqueles comentários assim, vocês são casados há 5 anos e nunca tiveram filho, quando é que vai ter filho? Quando é que vai ter filho? Gente, essa frase, se você já falou isso para alguma tentante, por favor, a partir de hoje não fale mais, porque isso aqui é uma coisa assim que aperta o coração. A tentante, coitada, já está ali tentando, né? Ninguém sabe ali a luta dela. E aí vem essas perguntas turbulentas que acabam com a gente. Então, a partir de hoje, nós, consultores do bem-estar, posicionados que somos, iremos tirar essa frase do nosso vocabulário, se tiver, tá? E aí, gente, teve um mês que foi tão estressante para mim que eu acabei ovulando 2 vezes, menstruando 2 vezes. Teve mês que eu não menstruei. Então, assim, realmente é assim, real o que uma tentante passa com essas questões de emoções, tá? E aí, esse ecossistema do cuidado, né, dentro desse universo do tentante, ele é composto pelo cuidado médico, e ali a gente vai fazer exames, vai fazer as reposições de vitaminas, a gente, como diz assim, você vai preparar o seu aquário, limpar o seu aquário, né? E esse ambiente ideal, com a aromaterapia, ele vai trazer a modulação do estresse, vai dar um suporte hormonal natural,
vai dar esse apoio emocional, e os óleos essenciais, eles vêm como esse suporte, essa ferramenta, né, para potencializar esses tratamentos médicos e psicológicos, mas lembrando que eles não substituem, né, eles não substituem, eles são suporte, tá? Gente, eu quero, assim, que vocês interajam comigo. Vamos colocar aí nos comentários se vocês conhecem alguma tentante, se vocês já passaram por isso. A gente vai fazer aqui uma troca, tá? Eu estou falando aqui, mas vocês vão perguntando, tá? E aí, o ciclo do estresse na fertilidade. É exatamente isso, porque a mulher vai criando aquela expectativa pelo aquele resultado positivo. Eu posso até... Assim, gente, eu não tenho ideia de quantos testes de gravidez eu já fiz, né, na minha vida. E aí a gente fica naquela ansiedade de aparecer ali os 2 tracinhos, tá? E aí, nesse momento, a intervenção aromática é o primeiro passo, né? É extremamente a gente entender que os óleos de fundo emocional, de cunho de relaxamento, de aterramento, eles vão ser aliados para ajudar ali no pico do cortisol, para que ele possa regular esses níveis de cortisol, porque o estresse vai aumentando os níveis de cortisol, tá? E aí, essa desregulação, né, do cortisol acaba prejudicando os hormônios sexuais, os hormônios reprodutivos, porque nosso corpo é um sistema e é tudo integrado, tá? E essa desregulação, esse desequilíbrio, ele vai causar essa dificuldade fisiológica da concepção. E aí, o que acontece? Gera mais ansiedade e esse ciclo recomeça, tá? Então, esse realmente é o ciclo do estresse na fertilidade, mas nós somos solucionadores, né? Nós não somos vendedores, a gente não vende a dor de ninguém, a gente é solucionador das pessoas. Então, o que a gente vai... A gente vai agir em 2 pilares, no pilar do aterramento e do controle da ansiedade, e aí a gente tem, né, nossa gama de óleos essenciais voltados para a regulação do estresse. E a nossa queridinha lavanda, todo mundo conhece, ela tem redução comprovada do cortisol, ela é usada para o relaxamento profundo, para a qualidade do sono, tá? Então, assim, a lavanda você pode utilizar e indicar da melhor forma, né, possível. E aqui também, gente, hoje eu não vou, tipo assim, dar receitinhas. Nós vamos ampliar o nosso conhecimento para os grupos de óleos essenciais, né? Porque a gente vai intuitivamente, pelo nosso uso, a gente vai criando essa segurança para que a gente possa também fazer essas indicações, porque a gente sabe que o nosso negócio é de relacionamento, é o brilho do nosso olho que vai ali convencer o nosso cliente, o nosso consultor, aquela pessoa que a gente está querendo abençoar com essas soluções naturais, tá? Então, é uma forma, assim, da gente ampliar o nosso conhecimento para os grupos de óleos e das possibilidades que nós temos dentro da doTERRA, tá? E na doTERRA nós temos, além dos óleos individuais, nós temos os blends, os mixes patenteados da doTERRA, que foram desenvolvidos pelos cientistas da doTERRA, tá? E um deles é o Balance, né? Para quem não conhece o Balance é uma sinergia de óleos essenciais voltados para o aterramento. O Balance, ele é um óleo de raiz, ele é um blend tirado de raízes e de caule. Ele é misturado com óleo de coco também fracionado. Então, assim, aquele frasco de 15 ml do Balance, ele tem óleo de coco ali, porque os óleos resinosos, os óleos de raiz, os óleos de caule, são óleos mais densos. Vocês podem perceber que quando vocês pingam o Balance na mão de vocês, vocês vão perceber que ele é mais grosso, né, digamos assim, mas é porque ele é um óleo de raiz, que é diferente do óleo da lavanda, que são das flores da lavanda, que ele já pinga, já é mais fluido, né? Mas todos são puros, e o Balance, ele é misturado com óleo de coco para facilitar também a absorção na pele, tá? E um outro mix patenteado da doTERRA também, que é fantástico, é o Serenity. Para quem não conhece o Serenity, gente, para quem conhece o Serenity só de ouvir falar, por favor, tragam o Serenity para a vida de vocês, para a rotina de vocês, porque ele é um blend, é como se a doTERRA pegou todos os óleos para acalmar e colocou nesse blend fantástico chamado Serenity, né? Aqui eu tenho
sândalo, camomila romana, lavanda, vetiver, né? Quando você vai lendo a composição química do Serenity, você vai, tipo assim, eu, pelo menos, quando eu vou olhando, gente, eu vou me animando, gente, é tudo isso mesmo, né? E também, olha só que maravilha, o nosso Serenity, junto com a lavanda e a copaíba, no nosso kit collectors, né? E por um preço fantástico, R$ 298 você consegue comprar o Serenity, a lavanda e a copaíba, né? E oferecer esse suporte para as tentantes, tá? Aqui eu trouxe alguns artigos científicos. Ontem mesmo eu estava conversando com uma cliente que ela veio me questionar, assim, que uma pessoa questionou ela, né, uma médica questionou, por que você utiliza a copaíba no mel? Me mostre algum artigo científico mostrando não sei o quê. Gente, tá aqui, né? Aqui a gente está falando da lavanda. Olha só, quando eu falo que a lavanda regula o cortisol, tá aqui, não sou eu que inventei na minha cabeça, é cientificamente comprovado, tá? Então, eu peguei só apenas 2 artigos, só para mostrar para vocês que existe uma sinergia fisiológica dos óleos essenciais da lavanda aqui, especificamente, com a regulação do nosso cortisol, tá? E dentro desse pilar, né, da questão emocional das tentantes, a gente também traz os óleos cítricos, porque os cítricos, eles têm essa capacidade de diminuir a fadiga mental, porque a gente está tão estressado, tá, a gente vai usar um óleo para aterrar, um óleo para acalmar, mas a gente precisa também ali de uma sinergia para tirar a fadiga mental. Por que a Zelane gosta tanto do Adaptive? Porque o Adaptive tem laranja junto com lavanda. Olha só, que coisa maravilhosa. Olha só como o Adaptive ele pode ser indicado também para uma tentante, porque é um processo de adaptação. Né, nós estamos passando ali por uma adaptação e é o começo, gente, porque essa jornada da maternidade é uma montanha-russa, é a montanha-russa mais radical que uma mulher pode passar, né? Então, você pode sim indicar um óleo cítrico para tirar a fadiga mental, tá? E aí ele deu aqui o exemplo da laranja, do limão, da toranja, da bergamota, tá? Então vocês vão ali, a gente vai percorrendo esse caminho e a gente vai vendo como que na doTERRA tem essa gama, né, de possibilidades dentro desse universo dos cítricos, tá? E a ação fisiológica deles é justamente isso, diminuir a ansiedade, trazer clareza, trazer positividade. A tangerina é o óleo da alegria, né? O óleo da alegria, porque ela tem, né, essas substâncias que vão te elevar. Então, cítricos para as tentantes é super indicado. E o outro pilar, que é o pilar hormonal, né? Fala-se muito, nós temos óleos essenciais voltados para essa regulação hormonal, nós sabemos que existem ali um conjunto de hormônios dentro do nosso ciclo menstrual, ali no ciclo ao longo do mês, os picos de FSH, de LH, de estrógeno, de progesterona. Zelane, então, quer dizer que eu decidi fazer doTERRA e agora eu tenho que estudar a fisiologia? Não, gente, é só para a gente entender que nós temos óleos essenciais que vão ajudar a regular esses hormônios femininos, né? E um deles é a salvia esclareia, né? Que a gente conhece, né? O Clariceide, ele é um hormônio que ele vai ajudar e dar suporte na regulação do estrógeno, né? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho uma ilustração falando sobre esses picos de hormônios, né, durante o ciclo da mulher, e aí a salvia esclareia, ela entra nesse suporte, ele cria um ambiente uterino favorável, tá? E um outro óleo muito utilizado, que é eu falo em gerânio, eu só lembro de Dona Conceição, é o gerânio, né? O gerânio, ele é um poderoso aliado também na regulação do estrógeno, que é o hormônio que vai ajudar, que é o principal hormônio que vai elevar o pico da ovulação, tá? Outros óleos também que ajudam nesse suporte é o ylang-ylang, que ele a gente conhece, ylang-ylang é um afrodisíaco natural, mas ele também vai induzir esses sentimentos, né? Aumentar a autoestima, a conexão do casal. O ylang-ylang é fantástico para essa finalidade.
O sândalo também, o sândalo ele beneficia tanto a mulher quanto o homem, tá? Sugere-se a ajuda a impulsionar a testosterona, também vai ajudar e dar esse suporte na regulação da testosterona masculina. E enquanto isso, ele vai atuar como um afrodisíaco para a mulher. E o sândalo tá onde, gente? No Serenity também, né? E aí, o outro óleo, que a gente diz que nos menores frascos estão as melhores fragrâncias, o Whisper Touch, né, que é o nosso queridinho perfume da mulher. Então, se você quiser ajudar e dar suporte para uma mulher tentante, ofereça o Whisper Touch, presenteie o Whisper Touch, aquela mulher que está tão preocupada ali, tentando engravidar, e aí você vai abençoar ela com o Whisper, né? E ela não vai viver mais sem. E aí o Whisper Touch, ele é um blend também, como eu falei, né? Um mix patenteado da Terra, que ele vai interagir individualmente com a mulher, por quê? Porque cada mulher exala um perfume diferente, né? Então, quando eu passar o Whisper em mim, eu vou exalar um perfume que vai ser diferente de Ravelli, né? Que vai ser diferente da Dona Conceição, mas ele também vai dar esse suporte para ovulação, para TPM. Eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários o que vocês já tiveram de experiência com o Whisper Touch, né? Porque eu já tive as minhas experiências com o Whisper Touch, não fico sem ele, e é realmente fantástico. E aí, gente, mostrando para vocês aqui como que funciona o nosso desenvolvimento folicular. Mas, Elane, eu sou arquiteta, né? Eu sou advogada, eu sou dentista. E eu preciso saber disso aqui. Gente, é só para vocês entenderem como que a mulher, ao longo do mês, ela vai ter essas oscilações de hormônio, né? E esse pico verde aí do gráfico, né? Ele é o pico do FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Ele vai estimular o folículo a liberar o óvulo, né? E ele atua estimulando o estrogênio, que é lá no ovário. Olha só, vocês veem que esse pico já azulzinho, olha só, ali no 14º dia é o pico do estrógeno, né? Então, assim, quando a gente sabe que a salvia-esclareia, que o gerânio, eles vão ajudar, né, nessa regulação do estrógeno, olha só como que a gente pode estar, né, dando esse suporte para essa tentante, tá? E aí, assim, de uma forma bem resumida, né, essa matriz de suporte da tentante seria a gente atuar nessa linha de frente emocional, principalmente, reduzindo os níveis de cortisol, regulando, provocando esse aterramento mesmo das emoções. Então, os óleos recomendados, lavanda, Serenity, Balance. O momento ideal para o uso pode ser noturno, pode ser em momentos de crise de ansiedade, ou até mesmo você nem esperar isso acontecer, você já criar uma rotina mesmo, né, de óleos essenciais, porque quanto maior a frequência, melhor o resultado. Não é o menos é mais, né? A gente usa poucas gotas, uma gotinha ali na palma das mãos, inalando nos pontos de pulsação, e aí você pode usar várias vezes ao dia, tá? Para clareza mental, os cítricos, tá? Cítricos, laranja, limão, toranja, bergamota, tangerina, petitgrain também. Pode ser utilizado, como eu falei, né? Durante o dia, para balanço do estrogênio, salvia-esclareia e o gerânio. Para libido e conexão, o Whisper, sândalo, o ilang-ilang. Para dores e tensão, o hortelã-pimenta, porque a gente sabe que ele tem várias substâncias, dentre elas substâncias nociceptivas, que vão agir ali também, né, no local da dor. Então, assim, gente, é só mesmo bem resumido para a gente poder fixar na nossa mente essas opções para a gente estar indicando, tá? Agora, eu estava aqui preparando, né, e relendo aqui os slides, eu queria fazer um exercício com vocês, porque não adianta só eu falar. Quando a gente fala, a gente ouve até mesmo a nossa voz, e isso vai internalizando e vai fazendo com que a gente gere sentimentos, né? Então, eu queria fazer aqui um exercício com vocês de ler, gente, olha só, para vocês verem como que o Whisper é um óleo fantástico. Eu quero que vocês, aí onde vocês estão, eu vou contar de 1 até 3 e vocês vão falar
essa descrição do INSPER, como eu falei para vocês que quando eu li, por exemplo, a composição do Serenity, aí eu fui lendo óleo por óleo, a gente vai criando assim uma emoção. E eu quero que vocês sintam a mesma coisa que eu senti. Vamos fazer esse teste agora? Eu só para mostrar para vocês qual é a composição do INSPER, né? Ele tem óleo de coco, patchouli, bergamota, sândalo, o óleo de rosas, baunilha, jasmine, canela, vetiver, cacau e lang-lang. Gente, olha só que riqueza que é o Inspertante, tá? Então, eu vou contar de 1 até 3 e você, onde você estiver aí, você vai ler essa descrição aqui desse textinho, tá? Vamos lá. 1, 2, 3 e... O mix de óleos essenciais Whisper é um mix completo e diversificado que combina com a química individual de cada pessoa para criar uma fragrância individualizada. Cada um dos óleos essenciais do mix oferece um aroma distinto que encanta os sentidos, tanto de quem está usando a fragrância, quanto de quem o sente. Os aromas eufóricos do jasmim ylang-ylang, conhecidos como as flores mais preciosas na indústria de perfumes e aromaterapia, misturam-se com os aromas aconchegantes de patchouli, baunilha, canela e cacau, para formar um mix inigualável em complexidade e influência aromática. Gente, olha isso, né? Olha só a riqueza que nós temos nas nossas mãos. E a gente internalizar isso para que o brilho do nosso olho ele aumente, né? Então nós temos a solução para as nossas amigas tentantes e as que a gente ainda vai conhecer, tá? E aí o protocolo de ação, como todo mundo sabe, né? Mas não custa nada a gente repetir. Inalação direta, você pode utilizar. Difusor de ambiente, eu chamo de difusor de terapeuta da família, que onde ele está, todo mundo se beneficia. Colares, difusores, pulseiras. Então, você que ainda não teve a experiência de andar com um colar difusor, gente, façam, né? Pulseirinha e a gente tem muito na doTERRA lá no site, né? Você encontra todas essas opções. Então, você realmente ser produto do seu produto e viver essa experiência. É muito bom. Eu gosto muito de usar os colares difusores. Eu gosto de usar o Elevation, assim, né? Eu amo o cheiro do Elevation no colar difusor. E questões também de diluição, né? Aqui ele deu uns protocolos de diluição, uma gota de óleo essencial para uma colher de chá de óleo carreador, tá? E aí você pode estar fazendo essas diluições. Os óleos essenciais, eles são concentrados, e aí a gente precisa o óleo de coco, né, da doTERRA, o nosso óleo carreador, para suavizar, porque depende muito da pele da pessoa, né? Às vezes tem gente que sensibiliza mais, mas isso não impede que a gente utilize os óleos essenciais. A função do óleo carreador, além de fazer essa diluição, ela vai ajudar a fixar o óleo essencial para que ele possa entrar mesmo na pele. Porque, gente, uma característica físico-química do óleo essencial é quanto mais puro ele é, mais volátil ele é, né? Ou seja, eu pinguei aqui o peppermint na minha mão e logo ele evaporou. Aí as pessoas os leigos podem até achar, isso é porque não é puro. Não, é o contrário. Quanto mais volátil ele é, mais puro ele é, tá? E aí um mapinha de aplicação tópica para você, né, também indicar para a tentante, colocar o Balance e o Serenity na nuca e atrás das orelhas, porque ele aqui atrás tem uma rápida absorção neurológica, ideal para olhos emocionais, nos pulsos, ideal para o blend do Whisper, os óleos afrodisíacos como o Ylang Ylang, tá? Abdômen, umbigo e baixo ventre. Uma região de ação local, física, né? Você pode estar fazendo massagem com o gerânio, com a salva esclareia. Lembra que eu falei que eles regulam o estrogênio é produzido no ovário? Então, anatomicamente, se você utilizar essa diluição ali no baixo ventre, você já vai estar se conectando o óleo ali com o ponto de produção do hormônio. E o ylang-ylang também para aliviar cólicas. E um suporte com hortelã-pimenta, né, que vai aliviar as tensões, vai trazer essa segurança a longo prazo, né, porque
o hortelã-pimenta, ele é um óleo que você vai poder utilizar em todo o seu percurso da maternidade, né? Porque ele também é muito bom para as questões de enjoo, e isso aí a gente vai falar, né, no próximo encontro, que a gente vai já dar início à questão da maternidade, ali de todos os trimestres da gravidez, e aí a gente vai seguindo essa jornada. E aí eu quero agradecer, né, essa oportunidade, dizer que esse é só o primeiro encontro, é só o começo, quero ouvir de vocês, os relatos de vocês, tá? E é isso, gente, muito obrigado pela oportunidade. Linda, maravilhoso, Zelane, obrigada pelo seu tempo, meu amor. Queria saber se tem alguma pergunta, se vocês têm alguma pergunta, tá na hora de perguntar, antes do nosso próximo encontro. Quero instigar, a gente vai compartilhar, sim, os slides, já a gente coloca lá no Start, tá, no grupo, mas eu quero instigar que cada pessoa, né, faça um movimento nos seus grupos em relação às janelas que a gente vem trazendo. Eu vou começar hoje no meu grupo esse movimento. A cada aula aqui, eu vou trazendo algumas informações, instigando, inclusive falando que nós temos esse momento toda terça e quinta, e se a pessoa quiser participar, que fale comigo. Por quê, gente? Porque é de um cliente que me consultou muitas vezes, né? Uma pessoa que começa a caminhar, um cliente num ambiente desse. Eu tenho uma amiga que ela não faz negócio, mas ela começou a namorar o negócio e começou a entrar aqui no nosso momento de start. E ela me mandou no primeiro dia uma mensagem: eu estou impactada com o mundo que existe por trás do teu trabalho. E realmente as pessoas não têm noção do que a gente vive aqui, né? Então eu queria instigar que a gente possa transbordar esse momento, pegando, sim, fragmentos dos slides, gerando enquetes nos grupos dos clientes. Gente, vocês conhecem alguém que precisa dessas informações? E assim a gente vai propagando tudo que a gente tem recebido aqui. Então, tem alguma pergunta? Fale agora ou cale-se para sempre. Eu estou achando assim, como não tem pergunta, é poder ter falado muito bem, estou me achando.